vejo você fazendo bastante isso, que é o recurso de tirou foto, mas também essa foto já está no iPad. E ali no iPad você consegue mostrar pro paciente desenhar, usar caneta e rabiscar e ter uma interação visual com o paciente das questões, tanto antes quanto depois, né? Então... Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para você, dentista ou não dentista, informações interessantes sobre saúde e estilo de vida. Eu sou o Eduardo Fregnani, dentista clínico, mas também uma pegada em pesquisa e ensino. E gostaria aqui nesse podcast, sozinho ou com convidados, trazer informações relevantes desse mundo da área da saúde, mas também explorar horizontes culturais e também assuntos relevantes da nossa rotina. Se você gostar do que vai ouvir aqui, não deixe de compartilhar com seus colegas, nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, para que a gente aumente a nossa audiência e mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Hoje, nesse podcast, eu tenho a grande honra de receber aqui o Dr. Fábio Salomão, dentista de Londrina, um grande amigo que trabalha junto comigo aqui, inclusive. É um dentista que veio para São Paulo há alguns anos e que de forma bastante minuciosa, detalhista, vem transformando sorrisos aqui e acredito que a gente vai ter um podcast muito interessante e bacana. Bem-vindo, Fábio, obrigado. E hoje, Fábio, o nosso podcast, na verdade, ele tem uma estrutura que ele é dividido em 4 partes. Então ele tem uma primeira parte que é a odontologia em foco, a segunda etapa que é horizontes culturais, para a gente explorar algo além da odontologia. Depois uma dica de dentista para não dentista. E finalizando com uma boa saideira, onde a gente explora algum assunto que está em evidência atualmente como notícia. E o episódio de hoje, a gente vai explorar então um universo que o Fábio gosta muito, que é tecnologia. Mas também trazer dicas de como a gente pode incorporar essa tecnologia, até mesmo algumas dicas de compras em lugares que o Fábio é muito expert no Não sou eu, né? Mas se você não quer ouvir nada de odontologia, você tem que ficar nesse podcast hoje, porque a gente vai ter a receita perfeita do carbonara. Andréa Tolentino falou, mas será que ele vai abrir o jogo mesmo e contar publicamente qual é a receita? Então fica, que eu quero receber essa receita e eu vou tentar dar minhas dicas de harmonização de vinho com relação a isso. Aí fecha o jantar, né? Aí fecha o jantar. Bom, então, para começar o assunto, Fábio, a gente entende que a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia. E é claro que ela, de forma alguma, vai substituir o homem ou o talento do homem, mas de muitas vezes ele pode facilitar e ser algo que vai beneficiar muito o dia a dia. Existem situações que são óbvias, nossa, há um scanner, nossa, há um recurso caro, né, uma radiografia digital, mas acho que tem, às vezes, pequenas coisas que fazem uma grande diferença, que passam desapercebidos e que o profissional pode, de repente, lançar mão de ter... e que eu sei que você gosta de explorar essas questões e gosta de explorar os detalhes dessas questões, então queria saber um pouco de como que a gente pode explorar a tecnologia na odontologia e trazer benefícios para a gente, sem de repente um grande investimento, algo que seja difícil, né, oneroso demais. Bom, Edu, primeiro, fico muito feliz de estar aqui. Você é um amigo pessoal e eu tenho a grande oportunidade de trabalhar com a equipe de vocês. Então, queria começar agradecendo pela oportunidade. E eu realmente gosto muito de tecnologia, sempre gostei, mesmo antes de ir para a área de odonto, sempre foi algo que me encantou. Uhum. Eu gosto muito de uma frase que diz que a tecnologia, na verdade é uma frase mais atual, pensando em inteligência artificial, que tem muita gente preocupada, vai acabar com os empregos. Na verdade, eu gosto muito dessa frase porque ela diz que nenhuma inteligência artificial vai substituir você, mas alguém que usa inteligência artificial vai substituir você. Então a gente não tem que ter medo desse tipo de ferramenta e o quanto antes a gente puder assimilar isso, melhor vai ser a nossa vida. Hoje a gente tem mais capacidade computacional dentro dos nossos celulares, se a gente pensar
um iPhone, sem ser o de última geração, ele já tem tecnologia superior ao que levou o homem no foguete para a Lua. Então, se a gente começar a pensar nisso, eu já tenho um equipamento de alta tecnologia no meu bolso. A diferença é, eu uso isso só para ficar vendo rede social, ou eu realmente uso essa ferramenta com os recursos que ela oferece para transformar não só a minha vida profissional, mas para também facilitar a minha vida pessoal. Eu acho que muitas pessoas falam que os equipamentos estão cada vez mais caros, mas na minha visão, caro é um equipamento que você não usa todo o potencial que ele tem. De nada adianta ter uma ótima ferramenta na mão de alguém que não sabe usar. Então, para mim, isso é um grande diferencial. Você pegar um dentista que compra um scanner, que é um investimento que a gente sabe que é um alto investimento aí nas centenas de milhares de reais, às vezes alguns até um pouco abaixo disso, né? Mas está nessa faixa de preço. A gente pensar no equipamento como um todo, o computador, o scanner, vai estar nessa faixa de preço, na mão de um dentista que não tem competência técnica, que qualquer dentista que se formou deveria ter. Isso não vai servir de nada. E não vai ter nenhum ganho, ele não vai preparar melhor, né? Ele não vai ter melhores resultados por causa disso. Exato. Então, é entender primeiro de tudo que é uma ferramenta. E ela vai ter melhor desempenho na mão de quem pode usar isso melhor. Voltando para o celular, eu acho que isso é um ótimo recurso para se utilizar na documentação. Claro que eu não posso comparar uma fotografia profissional com flash, com uma lente macro, que é o que a gente usa uma documentação mais profissional mesmo no consultório, que é o ideal para se ter, mas a gente não tem um fluxo financeiro infinito, né? A gente tem que sempre, eu gosto de dizer que as listas de material que a gente tem na graduação, elas não acabam com a graduação. Elas só aumentam e talvez você tenha que pagar sozinho, sem a ajuda de um pai ou alguém que te auxiliou naquela época que você ainda não tinha... não gerava recurso ou não gerava resultado do seu trabalho para gerar recurso. Então o celular é uma ótima opção. Eu gosto de dizer que qualquer foto é melhor que foto nenhuma. Então a gente utilizar o celular com às vezes um conjunto de LEDs que você vai gastar aí menos de R$50 para ter uma padronização da iluminação e começar a documentar os seus casos, já é uma maneira de você ter um portfólio para mostrar para outros pacientes, é uma maneira de você ter mais segurança do ponto de vista jurídico, para você ter eu gosto de dizer que a fotografia ela é um professor sem filtro. Porque quando você olha para a foto e você tendo o mínimo de discernimento do que você está fazendo, você vê onde você poderia fazer melhor, onde não ficou o ideal. Então não é só tirar foto, é tirar foto e analisar a foto. E olhar para aquilo. Né? E olhar pra aquilo. Eu acho que e agora, isso é uma importante. provocação. Os flashes compra onde? Então, os flashes eu gosto muito de... Apesar de agora a gente tá tendo o imposto sendo pago direto, mas eu gosto muito de comprar fora. A gente tem hoje acho que não tem nenhum patrocínio aqui ainda, né? Seria muito bom se eles quiserem olhar para nós aí no futuro. Mas eu gosto muito do AliExpress. Eu acho que você compactua dessa ideia comigo. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado com o tipo de material que você está comprando lá. Mas voltando para o conceito de ferramenta, dentro do AliExpress você tem uma infinidade de recursos para comprar diferentes LEDs e você consegue encontrar produtos de boa qualidade lá. Sim. Não é aquele conceito que talvez algumas pessoas tenham, tudo que vem da China é de baixa qualidade. Boa parte de toda a parte interna e até as câmeras, telas de celulares de alta tecnologia, computadores de ponta, eles são produzidos na China. O que vai mudar é esse controle de qualidade. E uma coisa é você comprar uma luz LED, ficou bom, não ficou bom, é bom ou não é bom, e ok. Outra coisa é você comprar uma borracha de polimento e querer polir a resina e estragar a sua resina, né? Exato. Então, são coisas... Não, e eu entraria até mais. Você consegue encontrar fotopolimerizadores no AliExpress, que tem uma cara muito parecida com o que a gente compra no mercado nacional, só que aí você tem um grande problema, porque você não consegue aferir a qualidade. Se a gente for pensar, uma borracha, pode até ser que tenha uma borracha que funcione, mas qual que é o controle de qualidade? Sim. Pensando num equipamento eletrônico, o dentista, dentro do consultório, ele não consegue aferir se a resina dura realmente está bem polimerizada. Sim. Isso pode oferecer um risco para o paciente. Claro. Então é importante considerar que a gente tem a Anvisa aqui no Brasil por um motivo, e é importante pensar que se você está tratando o seu paciente com equipamento que não tem esse tipo de fiscalização,
primeiro, que isso é contra a lei, e segundo, que você está correndo riscos muito grandes. Mas no outro lado, esse tipo de ferramenta eu uso em casa e uso no consultório. Tem muitas questões que a gente acaba compartilhando até, né? Encontrou uma coisinha ou outra que pode trazer benefício. E manda o link, né? Manda o link. Manda o link porque é muito bacana. Aquele óculos que a gente viu outro dia e tal. Sensacional. Então o celular é uma ferramenta que a gente deveria utilizar. Usar mais, porque é um equipamento caro, né? Então usar o recurso, a qualidade de câmera, a qualidade da fotografia que a gente tem, ela é muito alta. Só que se a gente for... Por que eu falei dos LEDs? Fotografia quer dizer escrever com a luz. Então se eu não tenho uma luz padronizada, uma luz de qualidade, é só a gente ver. Você está com o celular num jantar, num ambiente escuro, a qualidade daquela foto vai ser inferior do que num ambiente, numa luz externa. Sim. Então você ter esse recurso de LEDs, acessórios para padronizar a sua fotografia e ter mais luz chegando no objeto que você está fotografando, vai melhorar de uma forma muito grande a qualidade da imagem. Eu vejo você fazendo bastante isso, que é o recurso de tirou a foto, mas também essa foto já está no iPad. E ali no iPad você consegue mostrar pro paciente desenhar, usar caneta e rabiscar e ter uma interação visual com o paciente das questões, tanto antes quanto depois, né? Então acho que esse é um outro recurso de tecnologia que a gente pode transferir de forma fácil, né? Sim, porque facilita muito. Tanto a foto do celular ou a câmera, eu uso muito o iPad para comunicar com o paciente, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E tanto eu quanto você, a gente ministra cursos, eu acho que a gente tem experiência nessa área da docência, e por melhor que nós sejamos, eu explicando para o paciente é diferente de eu mostrar uma imagem, explicar para ele em cima daquela imagem, porque ele vai conseguir criar visualmente dentro da cabeça dele a partir de uma referência. Então acho que isso com certeza diminui muito esse ruído entre a comunicação entre o dentista e o paciente. E outro, é uma maneira muito rápida de você fazer isso, né? Então, normalmente no meu fluxo do consultório eu vou usar uma câmera, o mesmo que a gente faz aqui, vou usar a câmera, eu vou pegar esse cartão, vou passar direto para o iPad, eu poderia passar para o Wi-Fi, mas para economizar bateria eu faço a transmissão direta, sento com o paciente e mostro, essa foi a condição que a gente encontrou, essa é a opção que eu acho que é a melhor opção para o seu tratamento, ou já realizei o tratamento, esse é o resultado que a gente tem. Isso agrega valor ao seu tratamento, para ele entender que não é só uma massinha, o porquê que às vezes a gente leva mais tempo para entregar um resultado, ele consegue enxergar aquilo. Porque com a língua ele só vai falar, tá lisinho. Agora quando ele vê você recriando aquela anatomia, copiando uma estrutura natural com alta qualidade, valoriza, né? Valoriza com certeza. É uma maneira de você valorizar o seu trabalho e, consequentemente, ser mais remunerado por esse trabalho para gastar esse dinheiro com ferramentas para poder entregar resultados ainda melhores. E a incorporação da tecnologia, ela... Obviamente que para determinados dentistas vai ter um degrau, né? Ou vai ter não vai ser uma coisa completamente natural, né? Vai ter uma dificuldade, um passo, né? Moldou a vida inteira, agora vai mudar para o digital, vai escanear. Existe uma curva de aprendizado relativamente importante, né, da incorporação. Mas a mesma coisa da radiografia digital, né, uma periapical digital. É um recurso que agrega tanto valor, né, assim, que eu trabalho com radiologia digital há 20 anos, desde muito... Foi o que me fascinou desde o início, porque como eu faço muita endodontia e fazia muito mais, na verdade, revelar e não sair adequadamente, a revelação não ser adequada, ou se você precisar repetir... O tempo era uma coisa que me consumia demais, eu gosto de ter controles, e o controle aí depois a radiografia se perdia por falta de qualidade no processo de revelação. Sim. E então eu sempre, logo que eu pude, eu entrei nesse mundo da radiologia digital. Mas até hoje eu recebo pacientes que falam assim, nossa, já está ali na tela, é como se fosse algo extremamente novo, e eu trabalho com isso há 20 anos, então eu percebo a dificuldade do dentista em compreender o quanto que isso pode agregar de valor para ele, enquanto referência para aquela pessoa que está ali. Nossa, o dentista que eu fui trabalha com uma tecnologia que emite menos radiação, que é mais seguro, tem mais qualidade, que o exame fica numa tela gigantesca, ele conseguiu me mostrar detalhes. Então,
eu acho que o dentista tem que se atentar aos detalhes que estão ao redor da tecnologia, né? Então, obviamente, tem o custo, mas você tem que explorar. Então, o scanner pode ficar muito caro se você vai usá-lo apenas para fazer escaneamento de preparos ou só para escaneamento de aparelho, ortodontia. Mas se você utilizá-lo como uma ferramenta de avaliação, né? uma ferramenta de acompanhamento e mostrar esse recurso para o paciente, acho que isso é fundamental. Recentemente, a gente incorporou um óculos, né? Então, enquanto a gente está escaneando o paciente está visualmente vendo numa tela de mais de 100 polegadas na frente dele, e a gente pode estar explicando durante o escaneamento os problemas ou a questão da boca dele. Então, acaba sendo uma maneira fácil da gente explorar, olha, aqui precisa caprichar mais na limpeza, essa restauração está na hora de substituir, então a gente conseguir incorporar, né? Porque talvez o mais difícil não seja adquirir, né? Para algumas pessoas, ok, adquiro, mas a incorporação no dia a dia da tecnologia é muito complicada. Eu vi isso com microscópio, que também foi outra tecnologia que eu de cara percebi que isso ia me tornar um dentista melhor, e eu trabalho com microscópio desde há 20 anos, 4 anos de formado eu comprei um microscópio. Só que incorporar o microscópio no seu dia a dia não é fácil, exige um treinamento. Curva de aprendizagem. O microscópio acho que é uma das curvas de aprendizados mais longas que eu tive. E muita gente desistiu e durante um tempo usava como cabide para jaleco, né? Que é algo inconcebível, equipamento... É um cabide bem caro, né? É um cabide muito caro para isso, mas se você consegue explorar, nossa, o meu dentista trabalha com microscópio, e você consegue documentar aquilo que você está vendo e mostrar para o paciente algo que às vezes não é fácil, né? Uma trinca, um rasgo, uma perfuração. Isso agrega muito valor e você acaba se tornando, ao longo do tempo, referência e a indicação boca a boca acaba caminhando, né? Então, eu acho que isso que é um ponto... Você entrou num ponto que eu achei muito interessante. A microscopia, né, na verdade, a magnificação em si é algo que faz com que a gente trabalhe melhor a qualidade do nosso trabalho. A fotografia, ela serve para isso, porque ela vai funcionar como uma magnificação. Então, pensando aí já mais numa fotografia profissional, né? Eu trabalho com lupa, então eu trabalho com magnificação, faço a fotografia e muitas vezes nessa fotografia eu vou aumentar a minha imagem e ver um detalhe, ver se aquela interface está bem adaptada, ver se a minha trinca não tem uma continuidade ou se ela é um pouco mais profunda ou não. Então, nesse sentido, auxilia muito. Pensando no ponto que você colocou com relação ao scanner, principalmente aí entrando um pouco na área da prótese, né? Eu também fiz especialidade em prótese. Se for olhar no meu tempo de formado, a maior parte dele eu trabalhei de forma analógica. Eu trabalhei usando materiais de moldagem tradicional. Então, os conceitos da moldagem, eles seguem a moldagem analógica, os conceitos são o mesmo na digital. Então, não vai mudar nesse ponto. O que vai mudar é a minha curva de aprendizagem para entender como que eu faço para obter aquele mesmo resultado que eu tinha no analógico, no digital. Eu não entrei há muito tempo na área do digital, foi mais quando eu vim aqui para São Paulo, que eu mudei para cá em 2020. Logo que eu comecei a trabalhar, os consultórios onde eu trabalhava, eu não tenho clínica própria, eu sempre trabalho para algum consultório, né, como especialista, eles tinham um scanner. Eu falei, eu preciso estudar isso. Porque é uma tecnologia nova que eu não domino e pela pouca informação que eu tinha, né, por ser da área e por gostar, eu vi que era uma coisa que ia causar uma grande mudança. Apesar de lá no início o investimento ser muito alto, a gente pode fazer uma analogia ao custo que era um implante há 20 anos atrás. Então isso reduziu. Ao custo que era uma ortodontia fixa há 20 anos atrás e como isso reduziu. Hoje a gente também tem ortodontia digital, né, trabalhar com os scanners, mas a tecnologia normalmente ela vai chegar com um custo alto e depois ele vai ficar cada vez mais acessível. O scanner hoje sempre custou mais de centenas de milhares, agora você acha bons scanners por um valor menor do que esse. Só que tem um aspecto só antes da gente mudar a nossa conversa. O pioneirismo é algo que faz a diferença também. Então, você paga um preço mais alto
por ser uma tecnologia nova. Você assume o risco. Mas ser pioneiro pode ser algo que transforme a sua rotina, né? Então, ser um dos primeiros a usar microscópio na sua cidade, ser um dos primeiros a ter a incorporação de um fluxo totalmente digital naquele... Eu acho que pode te trazer benefícios importantes sob o ponto de vista de se tornar referência, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que também entender, né? Gostaria muito de ter um scanner, agora não posso, ok, paciência, mas surgiu um outro ponto que pode ser um grande diferencial nosso, é o pioneiro na cidade em ter a anestesia computadorizada. Poxa, isso pode ser um super diferencial para aquele profissional, né? E apesar da gente estar aqui em São Paulo, eu acredito que a gente está falando para dentistas de todo o Brasil. Sim. E de diferentes tamanhos de cidade, né? A gente vive numa megalópole, uma cidade extremamente grande. Mas numa cidade pequena, você ser um dentista diferenciado, que eu passo a documentação dos meus casos. Pode ser que você começou com o celular, mas você ter o hábito, eu vou imprimir essa foto e mandar para o paciente. Isso é uma maneira de se diferenciar. Sim. Porque eu acho que a gente vive num país que tem uma quantidade muito grande de dentistas, né? Se a gente for olhar para a quantidade de dentista que a gente tem formado e se formando, é um número assustador. Sim. Então, além de ser um bom profissional, eu acho que é importante também considerar maneiras de se diferenciar dentro desse mercado e de maneiras idôneas que melhorem o seu trabalho, facilitem a comunicação com o paciente e nem sempre você nunca precisa começar com equipamento de alto valor agregado, de alto custo. Você pode começar de maneira muito mais simples e ir subindo ali essa escadinha para realmente se tornar um dentista diferenciado. Concordo com você. Bom, pessoal, a gente vai caminhar para a parte 2 agora do nosso podcast, que é a parte de explorando horizontes. E hoje eu vou aproveitar a oportunidade de ter o Fábio aqui, e ele vai revelar um segredo para nós, que é o segredo do carbonara perfeito. E como você é uma pessoa extremamente detalhista e minuciosa, a gente quer saber no detalhe o segredo do carbonara perfeito. Eu já tive a oportunidade de experimentar esse carbonara e sei de alguns truques, mas a produção está muito curiosa, o público vai ficar muito curioso, então a gente está ansioso por esse momento. Bom, primeiro, eu não tenho origem italiana nenhuma, eu gosto muito de cozinhar. E voltando um pouco, antes da gente entrar nessa comida, né, na área da gastronomia, quando eu vim pra cá, logo que eu me mudei, a gente entrou na pandemia. E a gente teve muito tempo ocioso, né? Sim. Eu gastei a primeira fase desse período jogando muito videogame, eu adoro videogame, eu tava há um bom tempo sem atualizar os meus jogos ali, então não tinha o que eu fazer. Eu falei pra minha esposa, o único recurso que eu tenho é jogar isso aqui para não me estressar com o que tá acontecendo lá fora. E eu gosto muito de cozinhar. Foi nessa época que eu comecei a estudar sobre odontologia digital. Então foi quando eu realmente comecei a entrar a fundo nisso, porque eu tinha muito tempo livre. E também comecei a testar muita receita. E uma das primeiras receitas que eu peguei para fazer foi o carbonara. Eu garanto que eu fiz mais de 100 vezes esse prato já. Pessoal, quando ele foi em casa fazer esse prato, eu falei assim... Fábio, eu vou comprar os ingredientes, então compra o quê? Bacon, compra o queijo parmesão, eu vou dar 2 receitas queijo hoje. parmesão, bacon, fettuccine. Não é nada disso, é guanciale. Mentira! Não, vamos direto para essa receita, que daí a gente já mata isso. Eu comecei fazendo uma receita que não é a receita que depois eu fui descobrir que é a receita mais original, né? Tem várias versões, mas pensando na original italiana. Eu digo que tem a receita, as duas são extremamente saborosas, e a gente tem uma receita que você vai gastar menos e vai ter um prazer tão bom quanto. Porque comida boa, em geral, é a companhia que você tem na hora de comer. Então, não é um ingrediente caro que vai fazer essa comida ser melhor ou pior. Você pode comer uma comida salgada com boa companhia, que vocês vão rir de comer uma comida salgada. Então, no final, é isso. É como um vinho. Então, eu diria que, assim, uma receita tradicional italiana de carbonara, ela como eu te falei naquele dia, que não era só o que tinha que comprar, o guanciale, que é a bochecha do porco, que é uma carne que ela é curada, ela não é defumada, e em geral é com pecorino, podendo misturar com um pouco de parmesão. A gente entra já nas diferenças aí, nas porções. Mas uma receita onde você vai gastar menos para ter o mesmo resultado no lugar do pecorino, usar o bacon, no lugar do guanciale usar o bacon,
que, nesse caso, o guanciale ele tem um sabor mais suave, o bacon vai ter o sabor do defumado mais forte. E substituir o pecorino, que é um queijo também, que tem um custo salgado, mas ele tem um sabor e um custo salgado, né? Mas ele tem um sabor intenso e daí você entra com parmesão, que comparativamente ao pecorino seria um queijo mais suave. Então, quando a gente falar da receita, basicamente você vai usar as mesmas proporções, podendo escolher entre usar um pecorino ou um parmesão, ou usar um bacon ou um guanciale. Tá bom. E a massa ela tem que ser longa? Em geral, uma massa longa. Na verdade, pode ser qualquer massa que vá agregar aquele molho, porque esse molho ele não vai ficar um caldo, né? Ele realmente, você quer que ele agregue ali na massa. Só que fazendo esse molho de maneira correta, mesmo uma massa fina, vai agregar. Eu gosto muito do fettuccine. Você pode usar um espaguete. Eu gosto muito do fettuccine porque, diferente do espaguete que é cilíndrico, ele é amassadinho, né? É um espaguete chato, achatado, né? É mais fácil de enrolar ali no garfo. Eu gosto muito mais dele no uso. Eu também. Um detalhe importante para qualquer massa é salgar a água. Isso são 2 erros na hora que você vai fazer uma massa de macarrão. O primeiro é usar pouca água, que usar pouca água vai soltar glúten, faz com que a massa fique grude, né? Um pedaço da massa no outro. Então, usar uma quantidade maior de água do que você imagina. Eu normalmente gosto de usar ali praticamente é importante, hein, o dobro ou o triplo da quantidade que você tem de massa, e salgar bem a água. Eu uso, mais uma vez, recurso tecnológico. Eu uso muito o YouTube para aprender muitas coisas. Então, no YouTube você tem diversas receitas. Qualquer sal? Qualquer sal. Eu acabo usando muito mais o sal grosso, que é um sal que você vai gastar menos. Eu jogo o sal grosso um punhado, uma mão cheia mesmo. E o que eu ia dizer é que eu vi uma pessoa, um italiano, falando: a água tem que ser tão salgada quanto a água do mar. Então, não recomendo provar qualquer água de mar, porque, né, dependendo de onde você vai, a água não é muito limpa. Mas a lógica é essa: a água tem que estar realmente bem salgada. Isso já vai agregar um pouco ali na massa, melhorando o sabor da massa pura. Agora, acho que tem um detalhe importante. O ovo. O ovo. Acho que o ovo é um detalhe bem importante, porque assim, tem gostos diferentes, mas a receita original que dá cremosidade, como que é o ovo? Ó, o ovo, a gente tem que ter um certo cuidado para não virar um omelete, senão errou a receita, né? Vai continuar gostoso. Ovo mexido. Vai virar um ovo mexido com bacon, um ovo mexido com pecorino. Então, o que eu normalmente faço vamos pensar que a gente vai fazer um jantar para 4 pessoas. Eu vou usar 5 ovos. Só que desses 5 ovos, em geral, eu uso 1 ou 2 ovos inteiros. Normalmente 1 ovo inteiro. Vai depender da quantidade de clara. Então, por mais que eu seja minucioso em algumas coisas, na gastronomia, muita coisa que eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó é mais do nosso feeling. Então, no final, o que você vai fazer? Separa essa clara. Eu gosto de separar na mão mesmo, sobra a gema na mão. Você vai agregar nesse queijo que você já ralou quando você for ralar ele o mais fino possível. Então vê lá no seu ralador o menor que ele seja, se tiver lá um micropiller, né, aqueles raladores bem fininhos, pode ser, mas no ralador, aquele tradicional que tem lá 4, 5 lados, 6 lados, encontra o mais fino, rala ele bem fininho. Eu gosto de agregar a pimenta do reino ali, e daí você vai agregar esse ovo nessa massa. Então é um ovo inteiro, 4 gemas, separa a clara pro seu café da manhã, não desperdiça essa clara, guarda lá na geladeira, então sem desperdício. E daí eu misturo com um garfo e guardo isso na geladeira. Ele vai virar, vai parecer uma massa, você consegue pegar com um garfo, ela fica firme, assim, uma massinha mesmo. Ela vai ficar até meio granulosa, porque aquele queijo não tá derretido ainda, e eu separo. Então isso aí tá feito o seu molho. O segredo é como você vai agregar isso depois. Então, normalmente, eu vou começar fritando o guanciale ou o bacon. Se for um bacon ou um guanciale muito gordo, depois que você fritou, dourou ele, eu separo esse bacon guanciale à parte. Pode usar air fryer? Para ele continuar crocante. Air fryer? Eu prefiro fazer direto na frigideira. Quer dizer, eu prefiro não. Você tem que fazer direto na frigideira por um motivo. Essa gordura que sobra é o que vai agregar no seu molho para dar a untuosidade nele. Não. A receita é só esses ingredientes que a gente falou. A tradicional, que eu procurei, posso estar errado, os italianos que me perdoem. Então você frita com azeite? Com nada, porque você já tem bastante gordura. Tá bom. Você só joga ele ali,
pode ser com a frigidaria fria. Nada, só joga ele. Em geral, não. Assim, o pecorino, ele vai ser uma cura de pimenta e sal. Então você vai ter um pouco desse salgado ali já. E o bacon, ele já é essencialmente mais salgado. Então eu evito de salgar nessa fase inicial. E os queijos também vão ter um pouco de sal. Então, em geral, eu não agrego sal no início. Prefiro não fazer isso. Fritou o bacon, separa ele para manter ele crocante. Essa gordura é o que você vai usar para fazer o molho. Só que ela não pode estar muito quente, porque se você jogar esse ovo com queijo ali e a gordura está muito quente, eu acabei de fritar, eu já jogo isso, ele vai virar um omelete bem gorduroso. Então, eu, em geral, desligo e daí eu vou começar a fazer a minha massa. Então, eu já fervi a água enquanto eu estou fazendo esse preparo, desligo o fogo e daí, com a água fervendo, mantendo o fogo alto, você vai agregar a massa lá e é importante, vamos pensar lá na caixinha da massa, vai ter lá, dependendo da massa, 8, 9, 10 minutos de cocção. Eu sempre vou deixar de 1 a 2 minutos menos do que esse tempo necessário. Então, se falou que é 8 minutos, eu vou tirar entre 6 e 7. Um detalhe importante, não jogar fora essa água. Então, você tira a massa e essa massa eu vou agregar direto numa frigideira larga, que é onde tem a gordura da minha fritura. A produção tá anotando a receita direitinho? Sim, chefe. Que depois a gente coloca na bio. Pode colocar, pode testar. Na descrição. É igual nos cursos, a gente ensina o que funciona, porque basta praticar, né? Tem a curva de aprendizagem aí. Eu errei alguns omeletes. Eu já fiz alguns omeletes de carbonara, vamos colocar dessa forma, né? Mas daí você agrega essa massa ali e um pouco da água da cocção. Então você pega uma concha dessa água, ou se você não escorrer o macarrão, colocar ele direto, ele já vai vir uma certa água. E daí eu pego aquela massa que eu fiz com o ovo e o queijo e misturo. E ali ela vai começar a se dissolver e vai criar realmente a massa do carbonara, vai dar essa cremosidade. Cremosidade acho que é fundamental. É o fundamental. Se tiver muito seco, você agrega um pouquinho mais daquela água para ele realmente... Tem que ter um molho, né? Você tem que pegar e ver ele agregar. Às vezes eu peço em restaurante, em carbonara que vem seco, né? Perde toda... Eu não peço porque eu me frustro hoje em dia. Eu acho que eu faço um carbonara suficientemente bom para preferir comer em casa do que comer fora. Ele não pede carbonara em restaurante. Então anota essa receita aí. Eu vou botar só as dicas para harmonização, né? E vou voltar as coisas para harmonização. Só um detalhe, com vinho. Porque isso tá pronto, joga lá o bacon, o pecorino para ele ter a crocância, e é importante que é um prato que se serve na hora. Não dá para esperar esfriar, porque dá para comer de geladeira depois, mas no jantar não vai estar cremoso. Não vai manter a mesma coisa. Como sugestão de vinho, acho que a gente tem 2 caminhos, assim. Então, se você for... Não, mas espera aí. Eu dei uma receita que custa um pouco mais, mas que custa um pouco menos. Então, você tem que manter essa linha. Um para harmonizar com bacon e... você me colocou numa encruzilhada, eu vou te colocar em outra. O bacon com parmesão e outra com o pecorino e o guanciale. Existe alguma diferença? Eu acho que a gente tem alguns caminhos no mundo do vinho. Acho que o primeiro é escolher se você vai querer vinho branco ou vinho tinto. Existem comidas que obrigatoriamente ou não vai com vinho branco ou não vai com vinho tinto, mas esse prato especificamente ele pode caminhar bem tanto com vinho branco quanto com vinho tinto. Acho que a gente pode escolher, depender do dia, né? Se está um dia quente, se é à noite, se é durante o dia, se está frio. Acho que isso incorpora a nossa decisão. Então, se fosse durante o dia e um dia de calor, talvez eu caminhasse para um vinho branco. Se fosse um dia à noite, mais fresquinho e tal, caminhasse para um vinho tinto. Mas os dois têm que ser vinhos leves. Então, no mundo do branco, a gente teria que pensar num vinho tipo Chardonnay, sem passagem em barrica, porque mantém a acidez, mantém a leveza, que vai complementar bem a cremosidade do... E a acidez já quebra um pouco dessa gordura também, né? Que é um prato que não é muito leve. Acho que é um bom complemento. E falando em Chardonnay, a gente tem que pensar na França, e a gente tem que pensar ou na Borgonha ou em Chablis, que são vinhos brancos de maneira geral boa qualidade, né? Diferenciados.
Se a gente quiser usar outro vinho branco mais barato, que mantém frescor, leveza e tal, e que são mais em conta, a gente podia caminhar tipo um Pinot Grigio, que é um italiano mais simples, que funcionaria muito bem também. Complemento. Agora, para vinho tinto, a gente não pode ser um vinho encorpado, tem que ser um vinho leve, tem que ser um vinho com uma acidez bem equilibrada, e aí o que passa na minha cabeça é um Pinot Noir, um vinho extremamente elegante. E quando a gente está falando em Pinot Noir, mais uma vez, a gente tem que pensar na França, a gente tem que pensar na Borgonha, mas que são os Pinots mais caros, mais sofisticados, e aí a gente pode buscar alternativas na Nova Zelândia, buscar alternativas nos Estados Unidos, um Oregon, por exemplo. Tem excelentes Pinots, um pouco mais em conta do que os grandes Pinots da Borgonha. Então eu acho que eu caminharia para isso. Eles são elegantes, não sobrecarrega paladar, equilibra com o prato. Então acho que a gente estaria muito bem encaminhado, muito bem servido. Uma ótima harmonização. Agora eu sugiro a gente fazer um jantar e daí a gente testa essas duas opções aí para ver qual. Só vai colocar as fotos aqui, né? Pessoal, vamos mudar agora para uma próxima parte do nosso podcast, que é uma parte onde que é uma dica do dentista para o não dentista. E a gente sempre procura trazer assuntos que potencialmente pode estar passando na cabeça daquela pessoa e não sabe muito bem como resolver uma questão, uma situação. E entendendo todo esse seu lado de detalhes, de minucioso e a área estética, que é a sua área de atuação, eu gostaria que você, de alguma maneira, conversasse com um não dentista, com uma pessoa leiga, né? Sobre como que ele pode detectar que ele está com restaurações inadequadas, que não está mais funcionando, e como que ele deve proceder, porque acho que hoje em dia isso é um universo bastante comum, né? Da pessoa se submeter a procedimentos muitas vezes desnecessários por razões estritamente estéticas, e aquilo não fica adequado, ele não percebeu, fala, nossa, achando que isso ele não tá fica bom de imediato, muitas vezes, né? Então, como que um paciente, né, uma pessoa que foi submetida a um tratamento, pode avaliar se aquele tratamento foi adequado, não foi adequado, se está funcionando, se não está funcionando? Edu, eu gosto de dizer que eu falo muito para os meus pacientes isso. Entregar um resultado estético não é o mais difícil da odontologia. Eu considero isso algo mais tranquilo. Para mim, o mais difícil é entregar algo estético que seja funcional. Porque o funcional, quer dizer, a maneira como aquilo vai funcionar na sua mastigação, no seu dia a dia, no longo prazo, é o que vai realmente diferenciar um bom profissional de um profissional que só está querendo te vender um produto. Porque a gente, antes de tudo, é um profissional da saúde. Então, primeiro a gente tem que prover saúde para o paciente e com saúde pode vir a estética também. Uma segunda coisa que eu digo para o paciente é que ele vem no nosso consultório de maneira esporádica. Então, o dentista ele tem um papel muito importante com o paciente de instruir ele de como ele pode se cuidar. Algo que eu digo sempre para meus pacientes são 3 coisas. Se a gengiva dele estiver sangrando, se o fio dental estiver desfiando e se quando ele usar esse fio ele sentir uma alteração de odor, alguma coisa está acontecendo. Então, é melhor que ele não ache nada e que se ele sentir qualquer um desses fatores, ele nos avise porque algo está acontecendo. Tudo bem que ele pode ter ido no cinema, comer uma pipoca e alguma coisa machucou a gengiva. Ou ele foi passar o fio dental e usou um pouco mais de força e se machucou. Mas se ele nota que a gengiva sangra recorrentemente, que sempre que ele passa o fio em alguma região, o fio está desfiando e muitas vezes ele troca para um fio, e é outra coisa que eu falo muito para o paciente, eu tenho vários pacientes que gostam daqueles fiozinhos que são lisinhos. Eles são lisinhos, mas eles não limpam nada, né? A gente usa muito dentro do consultório para procedimentos restauradores, mas para uma manutenção de higiene, a escova e o fio são extremamente importantes. Então, se o fio está desfiando, a culpa não é do fio, é de algo que está acontecendo dentro da boca. Então, acho que com essas 3 dicas, ele consegue ter consciência de que algo pode estar mudando. Eu agregaria um 4º fator aí na sociedade que a gente vive hoje, que é cheia de input, né? Cheia de informação, que é a ansiedade sempre esteve presente, mas eu acho que cada vez mais, com excesso de informação, a gente vive sobre condições de maior estresse do que os nossos avós. Então, observar se os dentes deles estão se desgastando.
olhar se os caninos estão com a ponta quadrada, olhar se ele começou a ter alguma sensibilidade nos dentes de baixo aqui, porque é algo que tem acontecido cada vez mais com o estresse da sociedade que a gente vive. Então, e muitas vezes pode ser um sinal não doloroso, né? A gengiva subiu, o dente ficou quadrado, então observar esses detalhes e manter as manutenções periódicas no dentista, que prevenção é sempre mais barato que tratamento. Muito bom. Então, resumindo, não é normal a gengiva sangrar, o fio dental tem que passar de uma forma sem enroscar, lisa, o dente não pode estar com sensibilidade, certo? Se está acontecendo alguma coisa nesse sentido, vale a pena procurar um profissional e entender o que averiguar, né? Uma avaliação ali certo? para averiguar o que está Então, acontecendo. fica a dica aí para vocês. E caminhando agora para nossa última e boa parte, que eu chamo de saideira, que a gente sempre traz um assunto novo, algo que tá na cabeça de todo mundo, uma novidade ou uma polêmica. E a gente estava conversando aqui antes de começar aqui a nossa conversa, e acho que um assunto que combinaria muito com o que a gente discutiu hoje aqui mais no início é sobre a inteligência artificial, né? Que é algo que eu venho estudando, eu sei que você também vem estudando, e que já chegou, já está presente. A gente que, se você não entendeu ainda, você não percebeu aonde ela está sendo utilizada, e que pode ter aspectos muito interessantes e positivos para a odontologia, outros nem tanto, né? Mas eu gostaria de saber para onde você acha que está caminhando essa inteligência artificial. Eu vi recursos incríveis de fazer desenhos de dente, né? De forma muito rápida, que é algo que toma um pouco do nosso tempo ainda de desenhar no software de desenho, mas fazer um planejamento mais rápido. Então, mas tem um outro lado também que às vezes não vai ser tão legal, tão honesto, tão fiel, que a gente tem que sempre colocar na balança. Então eu queria que você falasse para mim assim, como que você está incorporando o ChatGPT, como que você está incorporando esses outros recursos que utilizam da inteligência artificial, como que o dentista, ou não dentista também, mas tem que ficar atento tanto do seu ponto de vista positivo quanto negativo, né? Edu, eu acho assim, a gente tem ouvido muito, tô com medo da inteligência artificial, né? Na verdade, a gente usa a inteligência artificial há décadas. É só que isso não era algo tão divulgado, ou que não estava tão na moda como a gente tem ouvido agora. E segundo é que agora, essa capacidade computacional está alcançando muito mais pessoas. Então, hoje, qualquer um, de uma maneira gratuita, pode utilizar o software mais conhecido aí da OpenAI, que é o ChatGPT. Eu fiquei sabendo desse software, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi com meu cunhado, eu estava numa viagem, ele não mora mais aqui no Brasil, e era um grupo de engenheiros, né? Ele é engenheiro, estava um grupo de engenheiros, tem um aplicativo, eu falei, mas o que é isso, né? E daí a gente, cada um de uma área diferente, minha esposa é do direito, da odonto, cada um fez uma pergunta específica, a gente tá dentro de um pub, pra você ter ideia, fazendo um ciclo de pubs ainda, e cada um fez uma pergunta específica e ele conseguiu responder todas essas perguntas. Eu acho que a gente não deve ter medo, só que a gente tem que ter consciência que da mesma forma que um professor pode estar transmitindo uma informação de uma maneira tendenciosa, esse software, ele só está te dando uma resposta que é a mais provável de estar correta. O ChatGPT, ele não tem uma base de dados infinita. Ele vai analisar dentro de uma disponibilidade dessa base de dados qual que é a resposta mais provável para a sua pergunta. Então, nesse sentido, eu uso mais que Google hoje, porque eu acho que, inclusive, para uma pessoa que tem menos familiaridade com o computador, um idoso, né, uma pessoa de uma geração que não nasceu dentro da tecnologia, usar um chat GPT que você pode usar ele de maneira verbal, conversar com ele ao invés de escrever, é muito mais como se você estivesse conversando com alguém que tem um pouco mais de conhecimento ou que tem muito mais conhecimento específico de algumas coisas do que procurar no Google, encontrar qual que é a primeira referência, ver se ela é válida, se não é um patrocínio, para ver ali uma informação que realmente seja útil. Então, eu acho que pensando na odontologia, ele vem, pensando em todas as áreas, ele vem para fazer com que a gente gaste menos tempo com coisas que eu chamaria de braçais, né? Eu tenho um monte de dado do meu paciente, eu preciso catalogar tudo isso numa tabela. Hoje, se você lançar tudo isso dentro de um software, ele pode montar uma tabela para você.
E você não gastou o tempo braçal de fazer aquilo, mas você vai gastar o tempo cognitivo de analisar todos aqueles dados de maneira que aquilo seja útil. Será que aquilo realmente é verdadeiro, né? Porque muitas vezes, da maneira que você cria o prompt, você pode forçá-lo, né? A induzir a uma resposta não real ou que ele inventou, né? Ele pode inventar uma referência bibliográfica, pode inventar um nome de uma pessoa, e você não entender que aquilo é falso, né? Então, uma das coisas que eu mais tenho estudado são prompts efetivos, né? Como que você dá o comando para ter realmente a resposta que você deseja de uma maneira verdadeira, né? De uma maneira realmente com dados verdadeiros e não dados fictícios, que pode ser não é incomum dos dados serem inventados. Né? Então, acho que isso que é importante. E eu acho que foi até por isso que eu entrei nessa questão de você entender que ele não tem acesso a toda a base de dados do mundo. É só uma estatística. E é limitado também. A última atualização talvez tenha sido 2021, 2022 da base de dados. A última agora é 2023. Então, assim, é algo super recente e ainda não vai estar lá. Mudou um pouquinho agora, porque ele também tem acesso à internet, então nesse sentido, mesmo coisas super atuais, apesar de não fazer base de dados, como ele pesquisa na internet, ele vai atualizar. E uma dica, entrando nesse ponto que você colocou, primeiro fazer o fact-check, né? Perguntar para ele, a primeira coisa que eu faço me mostra a referência e antes disso até você tem certeza disso. Mesmo que eu acho que a resposta está certa. Sim. Porque ele vai usar um pouquinho mais de computação ali para confirmar aquele dado. Entender o prompt, né, como você vai pedir para ele executar aquela tarefa que você vai dando é algo... O segredo está na pergunta para qualquer coisa. E aí a pergunta precisa ser bem feita por um ser humano, né? Então acho que esse é o... Quanto mais simples sua pergunta, mais simples vai ser a resposta. Então agregar o máximo de informação do... Qual o sentido da sua pergunta, o que você está buscando. Muitas vezes até colocar, pensando no ChatGPT, o papel dele. Você é um analista de dados desse tipo de área. Isso faz com que ele engaje naquela pergunta de uma maneira diferente do que só uma pergunta solta ali dentro. Eu acho fantástico. E tem muitas outras áreas de inteligência artificial, né, para nós. E eu acho que uma das que vai ajudar muito é quando a gente tiver realmente softwares para fazer... projetos e desenhos de dente de uma maneira mais rápida, né? Isso vem ocorrendo, né? Com softwares que a gente usa para escaneamento digital. Quando você tem lá uma base de anatomias de dente, você só joga dentro daquele software, ele já entende qual que é aquele dente, onde ele vai se encaixar. Só que nem sempre ele entende a posição ideal, né? Aí precisa da parte técnica de avaliar. Só que reduziu muito tempo. Se a gente for pensar lá no tradicional, você já com certeza fez muito enceramento. Então, enceramento é um processo extremamente braçal, é um processo técnico, é importante. Você vai ganhar uma habilidade manual importante ali também, só que isso requer muito tempo. Então, hoje a gente encurta essa distância de uma maneira muito mais rápida. E eu acho que isso vai evoluir cada vez mais. Pensando um pouquinho também numa das áreas suas de atuação, no diagnóstico, né? A gente tem isso na radiologia. Super. Eu acho que isso vai facilitar muito. Você vai continuar precisando de alguém para fazer aquele laudo, alguém com uma formação técnica para aquilo. Mas se você tiver uma base, uma quantidade de exames muito grande, você ter uma máquina para simplificar, fazer a verificação inicial daquilo, com base em 1 milhão de dados, e você só filtrar, né, reanalisar aquilo, ver isso está correto, isso não, dar sequência. Na área médica já existe muitos softwares de diagnóstico imaginológico, que é tudo baseado em inteligência artificial, e o médico só confere, na verdade, o que foi feito. Então, e aí a gente tem um ganho. É um novo mundo, né? Um novo mundo e um cuidado. Quando a gente pensava em evolução tecnológica, a velocidade da evolução tecnológica, quando a gente pensa nos chips, era de 1 ano e meio a 2, você tinha lá o dobro da capacidade computacional. Agora que a gente está no mundo computacional de inteligência artificial e desses big data, você dobra a tecnologia em 2 a 3 meses. Então, se você olhar para esses vídeos que são criados por computação, por inteligência artificial, a velocidade que eles evoluem num período de 6 meses é algo que a gente não via em décadas com outras tecnologias. Isso requer um cuidado. A gente vai ter eleição aí para frente, pode ser que alguém crie um vídeo nosso aqui falando
com uma dublagem utilizando a nossa voz, falando uma asneira odontológica gigante. Esse é um problema... E isso vai ser um problema sério. Então a gente, da mesma forma que é uma ferramenta, ela pode ser usada como algo muito bom, como pode ser usada como uma arma para um lado muito ruim. Ainda vai ter a pessoa por trás daquilo e a maneira como está sendo utilizado. Excelente. Bom, pessoal, bom, Fábio, papo bom, passou rápido, papo que deu água na boca. É muito bom estar aqui com você. Acho que teve uma troca de ideias importantes, algumas informações interessantes para todo mundo. E você em casa, se gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar nas suas redes de conversas, nos seus grupos de conversa, nas suas redes de amigos, redes sociais, para que o nosso podcast tenha cada vez uma abrangência maior. E para você que ouviu a receita, anotou o passo a passo, não deixe também de nos avisar, escrever aqui embaixo nos comentários se a receita deu certo, porque senão a gente chama o Fábio para fazer ao vivo aqui, não tem mais dúvidas sobre isso, tá bom? Obrigado, Fábio. Valeu, prazer Obrigado. estar com você aqui.